Eles podem ser enormes, podem ser minúsculos, ferozes ou mansos. Eles correm, pulam, saltam, batem asas, estão em todas as partes da terra e mesmo além. É uma grande família com mais de 4.000 espécies e uma dessas espécies somos nós. O homem é mamífero. Temos muito em comum com os outros mamíferos. As lendas dos índios americanos falam da ligação entre os humanos e seus parentes peludos. Falam de míticos ancestrais que podiam assumir as duas formas. Todos os mamíferos, não importa a forma que possam ter depois, começaram sua vida com um pequeno óvulo fertilizado no útero da sua mãe. Nesse estágio, todos são muito parecidos. São todos mamíferos, mas quem poderia adivinhar quais desses aqui vão se transformar nestes outros? O que faz com que estes seres tão diferentes sejam uma família? O que faz de um animal um mamífero? Não é apenas uma coisa. Os mamíferos têm determinadas características comuns. Tendem a ser peludos e todos eles têm sangue quente, o que significa que podem se adaptar a temperaturas extremas. Mas o que realmente os diferencia é que os mamíferos alimentam seus filhotes com leite, uma alimentação personalizada, produzida por uma glândula muito especial, de onde provém a denominação de mamíferos. A maior parte dos mamíferos cresce dentro do corpo das mães e não dentro de um ovo. Ao nascer, os mamíferos são sempre muito vulneráveis, mas o leite das mães ajuda a fortalecê-los. É fácil reconhecer um mamífero pelo seu crânio. Ao contrário de outros vertebrados, ele tem a mandíbula inferior formada por um osso só. Os primeiros mamíferos eram pequenos, parecidos com os musaranhos. Viviam à sombra dos dinossauros e até roubavam seus ovos. As pequenas criaturas continuaram se desenvolvendo. A flexibilidade é uma das características dos mamíferos, ao contrário do Tyrannosaurus Rex e seus irmãos. Os mamíferos eram sobreviventes. Eles passaram por todos os estágios de evolução com alguns resultados extraordinários. Sem dúvida, nossos antepassados das cavernas tinham alguns parentes bem exóticos. A enorme girafa e a gigantesca preguiça do tamanho de 2 homens. O Untiterium foi o ancestral dos rinocerontes e o mamute peludo era apenas um exemplo de uma família de 350 espécies, cujo enorme apetite e lento ciclo de reprodução não as ajudaram muito. Os únicos sobreviventes deste estágio evolutivo são os elefantes asiáticos e africanos. Os mamíferos em desenvolvimento logo mostraram diferenças. Os primeiros filhotes a nascer são os do rato, vão da concepção até o nascimento em apenas 3 semanas. Os ratinhos recém-nascidos ainda não estão preparados para o mundo, mas logo adquirem a característica mais óbvia dos mamíferos, um casaco de pele a toda prova. A incrível rapidez do seu ciclo reprodutivo faz com que os roedores sejam os mais numerosos de todos os mamíferos. O pelo dos mamíferos é sua característica mais importante. Os ursos polares têm uma camada dupla, certamente precisam dela nas temperaturas polares.
Esse pelo lustroso esconde um segredo. Embaixo da grossa camada de pelo branco, a pele do urso polar é preta. É um mecanismo inteligente que absorve a energia solar refletida nos longos pelos externos. O pelo serve para manter o calor do corpo e não deixar entrar o ar frio. Mas mesmo as coisas boas não podem ser excessivas. Quando chega o verão, esta ovelha gosta de um bom corte de cabelo. Talvez não tenha gostado muito do estilo. Agora podemos ver a diferença. A cor vermelha mostra as partes quentes e a cor azul as frias. Os humanos sempre olharam com inveja a pele da ovelha. No mito grego, o herói Jasão e seus argonautas sobreviveram a incríveis perigos em sua busca ao mágico velocino de ouro. Os riscos valeram a pena porque, segundo diziam, o velocino era capaz de devolver a vida aos mortos. O pelo dos mamíferos tem outras utilidades além de proporcionar calor. Ele pode enviar sinais. As listras da doninha são um sinal de aviso que ninguém ignora duas vezes. Suas bombas fétidas podem causar um efeito devastador. O pelo de porco-espinho é diferente. É pelo, mas não é fofinho. O filósofo grego Aristóteles pensava que o porco-espinho disparava seus espinhos contra os predadores. Na verdade, ele só encosta nos inimigos, o que em geral já é o suficiente. O ouriço cacheiro é outro animal espinhento. Seus espinhos afiados desencorajam os predadores e são úteis em caso de acidentes. Se um ouriço cair em uma determinada altura, ele bate no chão e volta. Os espinhos do ouriço cacheiro se desenvolvem logo após o nascimento. Em 11 dias, ele se transforma de uma trouxinha macia em uma escova de pregos e já está pronto para enfrentar o mundo. Com sua infinita capacidade de adaptação, os mamíferos, como por exemplo as raposas do Ártico, utilizam seu pelo como camuflagem. Algumas vezes, um mamífero precisa de um traje à prova d'água. A lontra tem o excelente. Seus longos pelos externos são à prova d'água e mantêm a pele interna seca. Só há um mamífero cuja pele natural é insuficiente para as suas necessidades: o primata nu. Por isso, os humanos sempre usaram as peles dos outros mamíferos. Mas nem sempre foi fácil. Os ursos não entregam sua pele de graça. Mas, em geral, os ursos de verdade preferem presas menores, frutas, raízes e mel, e estão sempre prontos para uma pescaria. O exuberante urso tornou-se um dos símbolos mais populares da inocência infantil. Na verdade, nós sempre gostamos de abraçar nossos irmãos mamíferos. Estes ratos de 6 semanas de idade já estão prontos para deixar o ninho. Na verdade, logo mais estarão construindo os deles. Os ratos são os mamíferos que se reproduzem em menor espaço de tempo. Eles produzem diversas novas gerações antes que seus preguiçosos parentes tenham conseguido produzir uma. Logo depois vem o gato doméstico, com uma gestação de apenas 9 semanas. A ninhada é menor que a dos ratos, mas os gatinhos são mais desenvolvidos. Eles já nascem com pelo e começam rapidamente a mamar. O leite dos mamíferos é uma das suas melhores características. É um alimento líquido totalmente balanceado. Estes gatinhos têm tudo o que precisam para crescer fortes e bonitos. Sejam quais forem suas outras características, qualquer mamífero já nasce sabendo mamar.
Os humanos continuam gostando de leite mesmo depois de desmamados. Por isso, utilizamos o leite de outros mamíferos em forma de creme, manteiga, iogurte, queijo. Que tal um milkshake de leite de loba? Acho melhor não. Mas Rômulo e Remo não tinham esses melindres. Conta a lenda que os dois bebês abandonados foram encontrados e amamentados por uma loba. Parece que a experiência foi boa, pois eles cresceram e fundaram a cidade de Roma. Talvez pelos estreitos vínculos que mantêm quando filhotes, os mamíferos continuam sendo seres sociais durante toda a vida. Os suricates certamente têm um forte espírito comunitário. Os suricates vivem de forma cooperativa e são babás, caçadores, forrageadores e sentinelas. Em grupo, a segurança é maior. E as quantidades de mamíferos podem ser imensas. Foram encontrados 50 milhões de morcegos em uma colônia no Arizona. Os morcegos gostam de ficar em grupos. Quanto maiores, melhor. Mas os outros mamíferos não gostam tanto de grupos. Em geral, os gatos vivem em pequenas famílias de 4 ou 5 membros. E alguns mamíferos têm apenas um filhote. Poucos filhotes ficam mais próximos de suas mães do que este canguru mirim. Os marsupiais são mamíferos um pouco diferentes. Pode-se dizer que nascem 2 vezes. Depois de 5 semanas no útero da mãe, o pequenino canguru mirim, da mesma forma que os filhotes de canguru, faz uma viagem épica até a bolsa da mãe, onde se instala durante outros 9 meses. Somente os marsupiais criam seus filhotes dessa forma. Seu nome vem de uma palavra latina para bolsa. Os marsupiais são alguns dos mamíferos diferentes que existem na Austrália, onde encontram um lugar para se pendurar, nadar, fazer ninhos e até mesmo árvores para escalar. No século XVIII, quando os marinheiros do Capitão Cook chegaram à Austrália pela primeira vez, não podiam acreditar no que viam. Foram os poderosos saltos que mais chamaram sua atenção. Os cangurus podem se movimentar mais rapidamente que um ciclista e pode fazê-lo durante horas a fio. É original e funciona. O efeito de pistão de cada pulo força o ar para dentro e para fora dos pulmões. Não há corredor de 4 patas capaz de alcançar um canguru. Também são bons em outros esportes. Um inseto saltador é pouco comum, mas os mamíferos míticos são mais estranhos ainda. Eles estão no limite entre humanos e outros animais. Manatis que lembram sereias e o centauro, metade homem e metade cavalo, uma lenda da mitologia grega. Quiron foi o mais famoso desses animais míticos. Júpiter o colocou entre as estrelas como a constelação de Sagitário. Alguns mamíferos de verdade também parecem um tanto confusos. O ornitorrinco de bico de pato tem pés com membrana interdigital, bico e põe ovos, mas como amamenta seus filhotes, também é um mamífero. E além disso tem um ferrão na cauda. O ornitorrinco macho tem uma poderosa glândula secretora de veneno em sua pata traseira. O veneno é suficiente para matar um cachorro.